Ô, João, até um debate que você estava falando aqui anteriormente, que acho que é a grande preocupação, a gente, lógico, está falando muito aqui sobre muito sobre Reino Unido, essa preocupação, e a gente olha um pouco para o olhar também econômico, né? Lembra do próprio movimento do Brexit, mas a gente tem toda a questão da Europa como um todo, né? Se o Reino Unido faz parte ou não, vai voltar, toda essa questão, né? Escócia volta ou não para o Reino Unido, acho que toda essa discussão, mas a gente olha como um todo, vamos lá para um bloco só, né? A Europa como um todo. Como é que tem sido a sua preocupação, até para lembrar, a gente sabe que tem algumas empresas que vocês são sócios, acionistas, que têm participação na Europa, por exemplo, a própria Home, tem uma planta muito importante na Alemanha, a gente tem outras empresas, IOSP, depende muito de Europa, enfim. Como é que está a conversa, você tem tido conversas com as companhias, qual que é o tamanho da preocupação com o possível cenário de talvez não uma recessão, mas talvez uma depressão econômica, né? Acho que a grande discussão não está chegando gás, energia para as próprias plantas produzirem, né? Então, assim, se não tem insumo, simplesmente é melhor devolver e acaba acelerando esse processo de recessão econômica, né? Os próprios trabalhadores não conseguem produzir, voltam para casa e acaba realmente reagindo muito negativo. Qual que é o tamanho da preocupação das empresas que você tem conversado nesse cenário, e não esse cenário de julho para cá, setembro, mas um cenário que pode perdurar por alguns longos meses, né? Esse inverno aí europeu. Exatamente, Marcos. Você sabe que nossa visão macro é em cima das conversas que a gente tem com as empresas, né? E realmente a gente tem se preocupado muito, né, com o que a gente chama dessa enrascada que a Europa se meteu, né? Principalmente aí para entregar a sua segurança energética para um país que teoricamente não se mostrou tão amigo assim, né, Marcos? Então, né, a gente tem conversado principalmente com a Home, como você disse, que tem uma planta, né, na Alemanha, né, ela que tem como função ali, né, produzir praticamente ali máquinas tailor-made, são máquinas muito grandes, específicas para o setor aeroespacial, né, são máquinas com prazo de fabricação de 12 meses, então ali fica muito difícil você enxergar a situação da planta em função de um olhar trimestral, né? Mas tudo indica, pela conversa que a gente teve com eles, né, que essa planta especificamente, né, para atender o setor aeroindustrial e que também passa a atender, né, o setor armamentista em função aí desse recrudescimento da guerra, né, não está tão ruim quanto, né, o resto do setor industrial, né, europeu. E inclusive porque os principais clientes ali dessa unidade são os próprios alemães e também a China, né? E agora começa a ter demanda por parte ali dos países nórdicos em função exatamente, né, dessa necessidade do reforço da questão armamentista. Então, especificamente, né, essa unidade da Home, né, vai bem, né, não atrapalhará o resultado, né, da matriz aqui no Brasil, que está indo muito bem, né? A gente está com uma carteira de pedidos muito forte, né, e que segue também exportando, principalmente, vamos dizer assim, para o nosso bloco econômico, que é a América do Norte, né, e o Ocidente, mais para exatamente a América do Norte e a América Latina, né, e especificamente a Home traz também algumas preocupações em função do que está acontecendo na Alemanha, né, mas especificamente essa unidade, né, está bem. Em relação à Tupy, que também tem uma operação, né, na Europa mais pequena, né, representa pouco mais aí de 10% da receita em Portugal, né, a gente vê também ali uma preocupação, né, mas realmente, né, o problema está concentrado, né, na Europa, né, sair do que a gente chama dessa enrascada. A gente estava comentando até inicialmente, né, que provavelmente as indústrias, né, com perfil mais eletrointensivo, né, vão ter que repensar, né, o seu papel dentro dessa economia europeia, né, que terá uma energia mais cara. E a gente sabe que o desenvolvimento, né, qualquer desenvolvimento humano passa por um processo de energia barata. Não é à toa que a Alemanha optou, né, mesmo, né, arriscando a sua questão, né, de segurança energética, em ter, né, um gás mais barato, exatamente para manter a competitividade da sua indústria, né, e agora isso tudo vai ter que ser repensado. E aí, para onde vai essa produção, né? Então, a gente está, né, acreditando, né, que com essas redefinições, a Europa vai precisar muito se apoiar, né, nos Estados Unidos, né, no Brasil, no México, né, para que ela possa se manter, né, firme, né, e viva, né, e vai ter que repensar, principalmente toda a sua parte econômica, né?